Olá, queridos, sejam bem-vindos ao Entenda a Bíblia, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho do livro de Neemias, como a gente falou no vídeo passado, de uma restauração não somente espiritual ou religiosa, mas também uma restauração social, que era um dos objetivos do livro de Neemias, essa ideia de trazer essa restauração da identidade do povo de Israel, que estava voltando do exílio, para recuperar essa identidade como povo judeu. E vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos trazer ao nosso tempo. Jesus fala para a gente que a gente não é desse mundo, que a gente pertence a um reino superior, nós pertencemos ao reino de Deus. O que Jesus também quer falar sobre isso e como nós podemos promover essa restauração da identidade nas nossas vidas. É sobre isso que a gente vai falar no Entenda a Bíblia de hoje. Certa vez, Jesus está orando por nós, orando por seus discípulos e diz assim para o Pai: eu não te peço que os tires do mundo. Eles não são desse mundo. Jesus fala essa expressão duas vezes e fala assim também: como eu também não sou desse mundo. Então Jesus está falando que algo parece uma novidade para a gente, né? A gente é cidadão desse mundo, a gente é cidadão brasileiro, nós que estamos aqui no Brasil, mas Jesus está falando de algo muito superior, de valores espirituais. Nós não pertencemos a este lugar. Nós pertencemos a Deus, nós pertencemos ao reino de Deus, nós que nascemos de novo, nós que fomos salvos por Cristo Jesus, nós que agora conhecemos Jesus, nós agora recebemos uma filiação, nós somos filhos de Deus e por sermos filhos de Deus nós somos pertencentes também ao reino de Deus, ao governo de Deus. Então Jesus fala muito sobre isso, fala muito mais sobre valores do que questão de herança territorial, né? Sobre isso que Jesus está querendo dizer. Nós pertencemos sim a este mundo e temos responsabilidades para com este mundo. Então realmente nós devemos viver como cidadãos deste mundo, porém também como cidadãos do reino de Deus, apresentando os valores do reino de Deus e tentando influenciar as pessoas dessa terra com os valores do reino de Deus, vivendo Jesus, vivendo Cristo, apresentando a novidade de vida que é viver Jesus. Então isso é um desafio para a gente, nós somos chamados para ser luz para esse mundo, de apresentar Jesus através daquilo que nós vivemos, da forma que nós, as nossas atitudes, da forma com que nós nos relacionamos com as pessoas, sempre nós devemos fazer isso de acordo com os valores do reino de Deus e não com os valores desse mundo. E por causa de nós contradizermos aos valores desse mundo ao vivermos o reino de Deus, é óbvio que nós seremos perseguidos por causa disso. Jesus nos avisou sobre isso. Então nós somos perseguidos porque tentamos de alguma forma influenciar as pessoas com os valores do reino de Deus. E o que tem isso a ver com o livro de Neemias? É muito parecido com o que a gente vive hoje. O que Neemias estava querendo influenciar o povo que estava voltando do exílio com características babilônicas, com características culturais dos medos persas, com características das cidades onde eles viveram. Eles estão voltando agora para Jerusalém. Muitos deles foram influenciados por religião, foram influenciados por língua, foram influenciados por costumes que muitas vezes são costumes que eram contrários à lei de Deus, contrários aos mandamentos do Senhor. E isso estava precisando de uma reforma muito grande para que eles recuperassem a identidade religiosa, a identidade de povo de Deus, a identidade cultural, a identidade até da questão da língua deles. Eles precisavam voltar a trazer algumas questões para a vida deles e vivenciar essas questões no dia a dia para voltar a ser luz para o mundo pela qual eles foram chamados, para poderem de alguma forma levar as outras nações a verem eles como adoradores de Deus, como aqueles que foram chamados por Deus para servir a Deus e para ser bênção para as outras nações. Eles tinham vivido muito tempo lá fora e eles precisavam recuperar essa identidade. Seus filhos, todas aquelas pessoas que estavam ali, nasceram na Babilônia, nasceram no cativeiro, nasceram no exílio, aprenderam tudo, os costumes e culturas, eles viviam aquilo, falavam outras línguas já. Então tudo isso precisava ser recuperado, chamado a atenção. Muitas coisas estavam acontecendo, questões políticas, corrupção, oposição, questões de os casamentos, né? O sincretismo religioso, muitas questões. Então tudo tinha sido restaurado, a reforma do templo, o templo tinha sido reconstruído, a reforma espiritual, a lei voltou a ser lida, voltou a ser ensinada. Aconteceu já com a criação das sinagogas, uma tentativa de preservação lá no exílio. Tudo isso já estava acontecendo, o processo de discipulado que estava se iniciando, a ideia dos rabinos, dos escribas. Tudo isso tinha um propósito. E Neemias e Esdras aqui, quando eles chegam em Jerusalém, o propósito deles é isso, promover essa reforma, promover essa restauração, promover e trazer de volta essa identidade. E isso tem tudo a ver com o que nós vivemos hoje. Nós temos uma identidade agora em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus,
Nós temos uma identidade do reino de Deus e nós precisamos viver isso, e as pessoas precisam olhar isso, olhar para as nossas vidas e ver Cristo em nós. Nós somos chamados de testemunhas de Jesus lá no livro de Atos, e como testemunhas de Jesus nós precisamos viver o novo de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ver a revelação da glória de Deus através das nossas vidas, através dos valores que nós vivemos, através das atitudes que nós temos. João vai dizer, aquele que diz estar nele, aquele que diz ser de Jesus, deve andar como ele andou. Nós temos que andar como Jesus andou, a forma que ele amava as pessoas, a forma que ele era misericordioso com as pessoas, a forma com que ele era compassivo com as pessoas, a sua graça se espalhando através das nossas atitudes, fazendo com que a gente verdadeiramente revele Cristo através das nossas vidas. Então, querido, você é sim cidadão desse mundo, cidadão brasileiro, você tem responsabilidade, mas você tem uma responsabilidade muito maior, a responsabilidade com o reino de Deus, a responsabilidade com o eterno, a responsabilidade em viver essa nova identidade em Cristo Jesus. Precisamos viver isso, nós temos e carregamos uma identidade. Neemias fala sobre isso, nessa restauração, dessa renovação para o povo judeu. E isso tem que ser trazido ao nosso tempo como aplicação. Quando você estiver lendo o livro de Neemias e você observar essas transformações que ele estava tentando produzir, essas restaurações que ele estava tentando produzir na vivência do povo, no dia a dia, na cultura do povo, nós não devemos olhar com um olhar assim, esse cara está doido, o que ele está querendo falar com isso? Mandando os homens se despedir das suas mulheres estrangeiras. E parece que para nós isso é tudo ridículo, mas para eles era muito importante para que essa identidade fosse restaurada. E nós precisamos também recuperar, como igreja, a nossa identidade do reino de Deus. As pessoas lá de fora precisam olhar a gente da maneira verdadeira e da maneira correta, precisam ver Jesus no meio da igreja. A Bíblia fala, quando vocês forem um, verdadeiramente vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Quando vocês amarem uns aos outros, mandamento de Jesus, identidade do povo de Deus, quando vocês amarem uns aos outros como eu os amei, as pessoas reconhecerão vocês como meus discípulos. E nós precisamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus. Nós temos uma identidade e essa identidade precisa ser revelada para que Cristo seja revelado às pessoas que convivem com a gente dia a dia. Que Deus abençoe, espero ter te ajudado, espero ter produzido alguma questão para você refletir e que isso promova uma transformação nas nossas vidas e no nosso compromisso com Deus e na nossa responsabilidade com esse mundo de revelar Jesus para eles. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.